Bom dia, pessoal! Na aula de hoje, nós ainda estamos no capítulo 20, Rir é uma delícia. Então, provavelmente vai vir ainda piada por aí. Teoria está nas páginas 37 e 38. Olha lá, produção de piadas. Você lerá agora um texto que fala sobre a importância do humor para o ser humano. Nós humanos e o humor. Nada como estar rodeado por pessoas de bom humor. Isso não significa, porém, que seja possível ter ótimo humor o tempo todo. Sabemos o quanto é gostoso rir de histórias engraçadas, de imagens divertidas ou mesmo do riso do outro. Quem nunca teve vontade de rir quando uma criança soltou uma gargalhada? Ou então, quem nunca quis controlar o riso que teimou em se soltar em um momento sério? Tem gente que ri de nervoso e tem gente que ri à toa, só porque acordou em um dia muito feliz. É bom saber rir, inclusive de nós mesmos. Quando fazemos algo atrapalhado, desajeitado, quando nos enroscamos com situações simples, costuma ser melhor rir. Isso deixa a situação menos tensa e ainda fica marcado como algo divertido e não trágico. Filmes de comédia, tirinhas divertidas, piadas. Ao longo do tempo, os seres humanos criaram muitas formas de manifestação, como palavras, imagens ou ainda palavras e imagens, para fazer rir. Como algumas dessas produções atravessaram os tempos, podemos desconfiar de que elas agradam. E você, tem o hábito de rir de si mesmo? Muitas vezes temos atitudes que são de fato engraçadas, mesmo que a nossa intenção não seja essa. Nesse tipo de caso, podemos ter duas opções: ficarmos envergonhados, acreditando que estamos sendo ridículos perante os outros, ou nos divertirmos com esses pequenos atos desastrosos, dando risada deles. A segunda alternativa é, segundo estudos, a mais saudável para nós mesmos. Então, rir de situações em que nós estamos passando acaba se tornando algo saudável. Aqui eu vou explicar para vocês a primeira atividade da apostila, porque eu preciso que ela esteja pronta para a aula ao vivo. Considerando que leu, você criará uma piada sobre algum fato que tenha acontecido com você. Como fazer? Tente resgatar da sua memória um acontecimento engraçado que tenha ocorrido com você. Em seguida, escreva na folha de produção de texto uma narrativa sobre esse fato cômico, com o objetivo de que ela se configure como uma piada. Para isso, é necessário que a história seja resumida ao máximo. Lembre-se de que uma piada é uma narrativa muito breve e que contém humor no final, de modo a surpreender o interlocutor. Se possível, explore dos colegas a capacidade de inferir sentidos. Então, vocês vão procurar lembrar de algum momento engraçado que tenha ocorrido com vocês e contar na folha. Não precisa ser necessariamente na folha de redação. Se vocês quiserem fazer no caderno, podem fazer. Por quê? Porque essa atividade, na realidade, vocês não vão me entregar esta, vocês vão me entregar outra. Por isso que eu preciso que ela esteja pronta para a aula ao vivo, porque na aula ao vivo eu vou explicar a atividade que será entregue, tá? Então, não precisa me mandar foto, não precisa entregar, mas precisa estar pronta para a aula ao vivo. Tia, mas eu não tenho nenhum fato engraçado. Então, invente, certo? Só não quero cópia da internet. E, por favor, os que costumam não fazer a atividade, façam, porque é muito importante para o desenvolvimento da nossa aula, tá bom? E a seguir, vocês vão assistir um vídeo para compreender um pouquinho melhor o que é piada e anedota. Fiquem com o vídeo. Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre anedotas e piadas. Você sabe o que são anedotas e piadas? Você já ouviu falar de anedotas? Conhece alguma piada?
Bom, se não conhecer, não tem problema. O importante é que você compreenda o assunto da aula de hoje. Bom, piadas e anedotas possuem a função de divertir, de fazer rir. Eu trouxe alguns exemplos hoje para que a gente consiga compreender essas duas maneiras de fazer humor tão parecidas. Vamos ler uma anedota e depois vamos procurar algumas características para que a gente consiga diferenciá-la das piadas. Tudo bem? Bom, essa anedota começa desse jeito. Uma garota foi ao médico para perder uns quilinhos. Após um exame minucioso, ele disse: "Você pode comer de tudo por 2 dias. Depois, pule um dia e volte a comer normalmente por mais 2. Pule outro dia e assim por diante, durante o mês inteiro. Se seguir à risca, você vai perder pelo menos 5 quilos." No início do mês seguinte, ela retornou ao médico, 15 quilos mais magra. "Incrível! Vejo que você seguiu minhas instruções rigorosamente. Parabéns." "Obrigado, doutor, mas fique sabendo que eu quase morri." "De fome?" "Não, de tanto pular." Bom, essa é uma anedota. Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que ela é uma pequena história, uma pequena narrativa, que, no final, foi introduzido um elemento de humor. Nos primeiros parágrafos, é fácil perceber que estamos entrando no ambiente de uma história. A gente conhece o doutor, conhece a moça que foi até ele fazer os exames, conhecemos também o interesse dela, ela queria perder peso. É só no final da anedota que a gente percebeu o motivo do seu humor. O humor dessa anedota veio do mal-entendido entre a moça e o doutor. Mas que mal-entendido foi esse? Bom, se a gente ler de novo, a gente vai perceber que o doutor pediu para a moça comer de tudo por 2 dias e pular um dia. Depois, voltar a comer de tudo por mais 2. O que ele quis dizer é que ela deveria comer o que quisesse, mas por 2 dias. Depois, ficasse um dia inteiro sem comer nada e depois voltasse por mais 2 dias a comer tudo que ela quisesse. Porém, a moça entendeu errado, entendeu diferente do que o doutor tinha dito para ela. Quando ele disse "pule um dia", ela entendeu que ela deveria comer durante 2 dias e depois pular por um dia inteiro sem parar. Por isso que ela perdeu tantos quilos. Percebeu? Existiu um duplo sentido. O doutor pediu que ela fizesse uma coisa, mas ela entendeu outra, diferente. Nesse caso, é importante que a gente saiba que anedotas sempre têm duplo sentido. É esse o efeito de humor que ela cria para a gente. Além disso, as anedotas podem falar também de assuntos reais e pessoas reais do nosso dia a dia. Bom, já a piada ela é um pouco diferente da anedota, mesmo que, às vezes, em contextos informais, esses dois termos se confundam. Uma piada é mais direta. Ela não costuma ser de duplo sentido, mesmo que às vezes possa ter. Além disso, uma piada é curta. Geralmente não conta uma história, uma narrativa, como a gente viu no exemplo anterior. Porém, piadas e anedotas compartilham também uma semelhança. A piada também é feita para provocar riso. Bom, eu trouxe um exemplo de piada para que a gente possa ler e compreender a diferença que ela tem de uma anedota. Ela começa desse jeito. Era dia de prova. Para evitar problemas, a professora decidiu dar um aviso para um aluno bagunceiro. "Espero não pegar você colando na prova, rapaz." "Eu espero a mesma coisa", respondeu o menino. Bom, percebeu? A piada ela é mais curta e mais direta, mais objetiva, e, no final dela, a gente teve o elemento de humor. Ela quis dizer que não quer pegar ele copiando de algum lugar, trapaceando na prova. O aluno, então, responde que também não quer ser pego colando. Bom, vamos ver um outro exemplo de piada para que a gente consiga perceber melhor como ela é diferente das anedotas. O outro exemplo que eu trouxe começa assim. Um cliente diz: "Garçom, você está com seu dedo no meu filé." O garçom responde: "É que eu não queria que ele caísse no chão de novo." Percebeu? É uma piada curta, é uma narrativa curta, que tem o interesse de provocar o riso, de transmitir humor para aquele que escuta ou para aquele que lê. Uma outra característica importante sobre as piadas é que elas geralmente possuem um final surpreendente ou inesperado. No segundo exemplo que eu trouxe sobre piada com final surpreendente, a gente descobre que o filé tinha caído no chão. Bom, na aula de hoje, nós falamos sobre as piadas
e as anedotas. Vimos que elas possuem algumas características iguais e diferentes. Enquanto que uma piada costuma ser curta, uma anedota costuma ser uma narrativa, uma história, um pouco mais comprida do que uma piada. Além disso, as piadas costumam ser mais diretas, mais objetivas, indo direto ao ponto, justamente por serem curtinhas. Já as anedotas costumam ter um duplo sentido, que às vezes a gente até demora um pouquinho para entender. Além disso, uma piada possui um final surpreendente. É o final surpreendente, às vezes também com duplo sentido, que traz para a gente o humor, o motivo do riso. Essas são algumas diferenças das piadas e das anedotas. Porém, elas duas possuem também algumas semelhanças. Tanto uma quanto a outra têm a função de fazer rir. O interesse de quem conta uma piada ou de quem conta uma anedota é de fazer aquele que escuta dar risada. E, geralmente, são contadas oralmente, ou seja, com as pessoas frente a frente umas das outras. Assim, aquele que conta a piada consegue também utilizar não só a história, a narrativa, mas também a sua voz e os seus gestos para poder interpretar melhor a piada. Bom, espero que você tenha compreendido o assunto da aula de hoje. É importante também saber que, às vezes, esses dois termos são confundidos, são misturados em situações informais. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima aula. Até lá e bons estudos! Para a aula online, vocês vão realizar os exercícios que é esse que eu acabei de explicar, e depois do 3 ao 7, que estão nas páginas 38 a 40. O exercício 2 será explicado na aula ao vivo. Eu vou pedir encarecidamente para que não façam o exercício 2 antes da minha explicação. Por favor, tem alunos que fazem antes, aí acabam fazendo de forma inadequada e depois não querem refazer. E ficam chateados porque eu peço para refazer. Não é para fazer antes da explicação. Esperem a aula ao vivo, eu vou explicar. A atividade 2 não é para ser entregue hoje, apenas a 1 e do 3 ao 7 eu preciso que estejam prontos hoje. Combinado? Até daqui a pouco.